Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Direito para Todos. Uma boa tarde para você. Mas hoje nós vamos continuar ainda dizendo sobre o tema do divórcio. O tema de divórcio, como eu falei para vocês, é um tema extenso, né? No vídeo passado nós conversamos um pouquinho sobre a questão da divisão patrimonial, né? Os regimes também, né? Do divórcio, né? Como funciona cada divisão patrimonial dentro de cada regime escolhido. E hoje o nosso enfoque vai ser na questão da guarda, né? Quando uma pessoa na união, né? Seja união estável, seja no casamento, ela teve filhos. Então, como que fica essa questão agora dos filhos? Mas antes de eu começar a falar um pouquinho da guarda, eu vou pedir para você dar uma clicadinha aí no inscreva-se, tá bom? Aperte aí o sininho para que você possa estar sempre informado de cada vídeo que a gente estiver aí produzindo e esclarecendo o seu direito. E também não deixa de compartilhar, tá? Sempre se está te ajudando, vai estar ajudando alguém também que você conhece, tá bom? Bem, vamos lá. A guarda, né? A guarda é sempre uma questão muito difícil de se conversar, né? Como eu já tinha conversado com vocês no vídeo passado, quando a gente está na fase da separação, conflitos é natural acontecer, né? Sempre existe aí divergências, né, entre as partes. Isso não só numa questão, obviamente, patrimonial, mas também em relação aos filhos, né? E aí começa a ficar difícil como que vai ser discutido essa questão do direito dos filhos, ou para um pai ou para uma mãe, né? Bem, inicialmente, só para esclarecimento de vocês aí de casa, a guarda, antigamente, há anos e anos e anos atrás, só existia uma modalidade, que era a guarda, né, unilateral, que geralmente essa guarda, ela ficava com a mãe, tá? Já tinha uma predisposição já de ficar com a mãe, e aí o pai, obviamente, só participava aí com uma questão financeira, né? Com a parte literalmente aí da parte da criação em relação a um valor, né, que ficaria fixado. Porém, a gente sabe que a sociedade ela vai se modificando, ela vai evoluindo. Antigamente, nessa época, onde existia a guarda unilateral, que era nessa divisão que eu falei, que geralmente ficava com a mãe, né? Não se discutia em questão em relação ao pai, era porque a mãe era do lar naquela época, né? A mãe ela vivia já propriamente para a criação dos filhos. Então, naquela época se entendia que ela tinha mais condições aí de estar dando esse suporte para a criação e desenvolvimento da criança. Porém, isso acabou se modificando com o tempo, principalmente na questão da Segunda Guerra Mundial, onde os homens foram para a guerra e a mulher, obviamente, teve que começar a ocupar os cargos, né, dos homens nas empresas, nas indústrias, né, até mesmo porque ela precisava manter a condição financeira da casa, né? Os filhos tinham que comer. Com o fim da guerra, obviamente, essas mulheres já estavam ingressadas dentro de um mercado de trabalho. E aí acabou acontecendo o quê? O homem trabalhar e a mulher trabalhar também. Então modificou-se, né, aquele padrão familiar que antigamente era costumeiro se ver, né? O homem trabalhava e a mulher ficava na casa, cuidando da prole, né, dos filhos. Com essas mudanças sociais, acabou acontecendo, né, a criação de algumas modalidades, né, que vieram aí incrementar algumas formas, né, da gente estabelecer a guarda dos filhos, além dessa que é a guarda unilateral, tá, já pré-existente. Mas antes de nós entrarmos nessa questão da modalidade das guardas existentes hoje, eu pergunto para você aí de casa, né, para você que está nos assistindo, você sabe exatamente o significado da guarda, né, do que é a guarda dos filhos, né? Existe já uma pré-definição que a lei já coloca sobre o que seria a guarda, tá?
Até mesmo para não ter entendimento contrário do que significa literalmente a guarda de um filho, tá? Então, a lei, ela trouxe, né, específica no artigo 33 do Estatuto da Criança e Adolescente, e ela vem descrever o que seria propriamente a guarda, né? Eu vou ler aqui para vocês, tá? A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Então, esse aqui é um conceito básico, tá? Sobre o que seria juridicamente a guarda legal de um filho, tá? Bem, falando em palavras simples, né, mais popular, né, o que é, então, doutora, basicamente essa questão do que é a guarda, né, do que a doutora acabou de ler. Bem, a guarda, gente, nada mais é do que a lei, quando confere, né, a um dos pais, tá, ou o pai ou a mãe, tá, tira aquele conceito lá que eu acabei de falar antigo, que era só para a mãe, hoje não mais, né, porque ambos hoje têm o mesmo nível, né, de responsabilidades, né, de financeira, de buscar a parte financeira também para a família. Então, ou o pai ou a mãe, né, quem ficar com a guarda, ela tem o quê? O que a guarda vai trazer como obrigação a quem ficar com a criança? O que? Dos cuidados. Primeira, de cuidado, né? Esse guardião, que ele vai ser o guardião da criança ou do adolescente, ele vai ter primeiramente o quê? O cuidado com esse filho, né? E em segundo, ele vai ter que ter o quê? A convivência, né? Manter a convivência com o filho, né? Ou com o adolescente, a criança com o adolescente. Então, assim, resumidamente, a gente divide o entendimento da guarda em duas fases, tá? A primeira, que seria a questão legal, né? A responsabilidade legal, que ela se traduz em relação a você ter os cuidados, né? Literalmente com a criança, né? Os cuidados que eu falo aqui o educar desse filho, né? E todas as demais necessidades que a criança tem. E também a questão da responsabilidade física, da responsabilidade o quê? Material mesmo, física, tá? Que é a da convivência mesmo, né? Do compartilhamento da mesma residência com aquele filho, né? Seja criança, seja adolescente, tá bom? Então, basicamente, é isso que significa a questão da guarda. É essa responsabilidade que esse guardião vai ter sobre a educação, tá? Do filho, dos cuidados desse filho, que é o legal, e também a questão material, convívio físico, tá? Dentro de uma mesma residência, tá bom? Mas aí, onde fica a questão dessa responsabilidade? Está também essa questão da responsabilidade, ela prevista também em lei? Existe também uma regulamentação do que seria essa responsabilidade também dentro de um ordenamento jurídico, dentro de um texto de lei? Sim, gente, também está previsto, tá? E eu vou ler aqui para vocês aonde que está e como de que forma que ele está contido dentro do texto legal, tá? Bem, essa parte da responsabilidade dos pais na criação dos filhos, ela está prevista no Código Civil, tá bom? Primeiramente, né, no artigo 1634, ou seja, 1634, que diz o seguinte: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste enquanto aos filhos, ou seja, então assim, a ambos os pais, indiferentemente, cabe a responsabilidade da criação dos filhos, ok? Não tem uma responsabilidade mais para um ou menos para outro não, tá, gente? A pessoa ficou com a guarda, então ela tem mais responsabilidade do que eu. Não, a responsabilidade sempre vai ser de ambos os pais sobre a prole, estando ou não junto, tá? Dentro de um casamento ou fora dele, ok? Só para vocês entenderem.
Mas é tão importante essa questão da responsabilidade dos pais com os filhos, que também, né, veio a lei da criança e adolescente, também veio a reforçar ainda mais essa questão da responsabilidade dos pais, tá? Em relação à criação dos filhos. Que eu vou ler para vocês também. Está previsto no artigo 21, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz o seguinte: o poder familiar será exercido em igual de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil. Acabei de ler para vocês agora a questão da parte civil, onde está previsto, tá? Assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então, assim, como eu falei para vocês lá inicialmente nesse vídeo, sempre há divergências, né, em relação aos filhos, principalmente quando a gente está se separando, né? É óbvio, é natural isso, né? Então, quando acontece essa divergência, né, na criação dos filhos, né, na forma como vai ser exercido esse direito igualitário entre os pais, cabe o quê? Se a gente não consegue alinhar amigavelmente, então a gente vai deixar para o juiz resolver, tá? E aí sim, por isso que eu falei para vocês aqui, que foi criado modalidades novas, né, de guarda, para que o juiz, né, quando houver uma divergência, ele possa adequar a situação daquela família dentro de uma dessas modalidades que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá bom? Bem, nós estávamos comentando aqui, né, no primeiro artigo que fala, né, da parte da competência, né, conjugal dos pais e o exercício pleno do exercício sobre o poder familiar. E o que acontece? A gente pensa assim, mas quando se dissolve, né, um casamento, uma união estável, será que os pais perdem literalmente esse poder sobre os filhos, né, um deles? Não, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Não perde, né? O que se dissolve num casamento, gente, deixe muito, muito fixo isso na cabeça de vocês, tá? Na mente de vocês. O que dissolve sempre vai ser só o casamento entre o homem e a mulher, tá? Nunca se vai poder se dissolver o poder dos filhos, né? Dos pais sobre os filhos, né? Então isso não afeta, isso não alcança o divórcio, não alcança o poder familiar em cima dos pais, né, sobre os filhos. Apenas atinge a eles. A dissolução é só entre o casal, tá? E como eu já acabei de falar aqui para vocês, a questão de da questão da guarda, quem vai resolver, caso existe conflito, né, nessa dissolução, vai ser propriamente aí o juiz que vai homologar ou não um acordo, né? Ou, se não houver um acordo que esteja dentro de um respeito dentro do direito do filho, né, que não abale a questão do filho, porque isso eu chamo a atenção de vocês, tá? Por mais que de repente o casal tenha feito algum acordo sobre a guarda da criança, mas esse acordo, o juiz perceber que ele não alcança o que é o melhor para a criança naquela forma como está sendo acordado aquela guarda, aquela forma de guarda, o juiz ele pode, né, aliás ele deve, né, inclusive, não homologar. Então não é porque eu estou fechando um acordo entre a parte, que os advogados estão ali assinando aquele acordo, que necessariamente o juiz vai concordar, tá? O juiz ele também pode discordar se ele perceber que aquele acordo não é benéfico à criança ou ao adolescente, ok? Então a gente tem que também ter isso em mente. Não é tudo que a gente concorda que tudo que o juiz também vai concordar, tá bom? Que às vezes acontece muito esse erro aí, às vezes de entendimento. Bem, quais são as modalidades, né, hoje existentes, né, dentro do direito? Nós temos a primeira que eu falei, que é a guarda unilateral, tá?
nós temos, que é a mais utilizada, né, a mais comum, a mais, que está em mais uso, né, dentro do judiciário. Nós temos a guarda alternada, que é pouquíssima usada, tá, gente? Uma guarda bem difícil, né, de se conseguir aplicar. Temos a guarda compartilhada, que essa, inclusive, ela até tem uma previsão legal, tá? Sobre a utilização dessa guarda. E tem a guarda, que é um aninhamento, né? Certamente, dificilmente você já deve ter ouvido esse tipo de termo de guarda, né? Que também é raríssimo ser utilizado aqui no Brasil. Existe, obviamente, né? Essa modalidade, mas ela é muito difícil dela ser aplicada na prática. E vocês vão saber o porquê disso, tá bom? Porém, em vista do nosso tempo, né, essa questão das modalidades que eu acabei de citar para vocês, não vai dar para, infelizmente, estar falando cada uma delas neste vídeo, tá? Mas no próximo vídeo da semana que vem, eu vou estar esclarecendo quais são essas modalidades, como elas funcionam, tá bom? Para você entender melhor, até mesmo aí para um dia, se for necessário, né, você escolher o que fica melhor aí em um futuro divórcio, ou até você também, né, poder explicar para alguém que esteja passando nessa situação e às vezes não sabe como se definir nessa questão das modalidades da guarda, ok? Gente, muito obrigada de novo com a presença de vocês, sempre um prazer, né, estar aí juntinho com vocês, seja onde vocês estiverem assistindo a gente, e espero vocês no próximo programa, na etapa 2 aqui do tema da guarda. Um grande beijo para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.